E, cara, e assim, lá no Júlia, que foi o teu... Esse foi Sim. a tua primeira tentativa de empresária? Sim. Tá. Como é que foi pra você? Como é que funcionou tua cabeça nessa época aí, cara? Você fazia tudo? Como é Eu tenho 50 anos. Eu cheguei no Brasil com 27. Para abrir o Figueira Rubaiá. Aí eu fiquei, acho que eu tinha 30 quando eu abri o Júlia, se eu não me engano. E eu abri o Júlia com um sócio, que eu conheci aqui no Brasil, um brasileiro. Ele ia cuidar da administração e eu da cozinha. Eu trabalhei muito, eu sempre trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar, eu sou meio workaholic. Gosto muito do que eu faço. É como na hora que eu ligo, estou trabalhando, vem uma faísca, assim, eu gosto muito do que eu faço. Trabalhei muito no Júlia, e o Júlia foi um restaurante que teve muito sucesso, porque foi um dos primeiros restaurantes em São Paulo, e eu falo isso porque outros chefes brasileiros me falaram, não é uma opinião minha, que trouxe uma proposta... Outros chefes ou outros cozinheiros? Outros cozinheiros. É que eles eram chefes nesse momento. E eles se autoproclamam chefes, então eu respeito. Tá bom. Foi um restaurante que trouxe uma pegada que era assim, o lugar era informal, tinha um som alto, tinha uma sala de espera lá em cima que tinha vinis, eu tinha um monte de vinil para a pessoa escolher, tinha todos os meus livros de cozinha, tinha umas almofadas. Onde era? Era na rua Araçari, no Itaim Bibi, num canto meio escondidinho, assim, atrás da Faria Lima. Era um lugar meio Faria Lima, mas assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil, não conhecia muito. Me colocaram lá. Entendi. Não foi de propósito. Mas o lugar era muito legal. E eu cozinhava, tinha uma cozinha aberta, e não era um restaurante muito caro, e tinha uma comida muito boa, e era informal ao mesmo tempo. Então chegou para quebrar um pouco com essa... Com a própria cultura Faria Lima. E com a cultura que era assim, para comer bem, tem esses 8 restaurantes que custam uma fortuna e que só tem pessoas de 60 a mais jantando. Para comer divertido, você vai no boteco ou na pizzaria, e para comer carne, você vai na churrascaria. De repente apareceu Júlia, que era um lugar onde você podia comer uma carne delícia, podia beliscar coisas, podia beber vinhos bons, e tinha música alta, e era barulhento. E muitas pessoas criticavam, mas era um sucesso, o lugar era um sucesso. E eu fiquei 3 anos. 3 anos no Júlia e num momento, esse meu sócio que tinha que cuidar da administração sumiu. Sumiu. De um dia para o outro sumiu. Acontece com todo mundo. Ele teve um piripaque assim e sumiu, não veio nunca mais. E aí sobrou para mim, eu trouxe todo. E aí eu tive muito medo, porque de repente eu tinha que começar a administrar e eu não tinha feito um combinado de... A gente abre, eu administro e cozinho e você vai embora. O combinado era a gente abre, eu cozinho, você administra. Mas aconteceu. E o pai dele foi super gente boa, muito nobre. E chegou e falou, fica tranquila, eu vou te ajudar. E aí eu aprendi a administrar. Ele falou, eu vou te ajudar, mas ele não veio administrar o restaurante. Ele falou, eu tô aqui, você não tá sozinha, caso você precise, você me liga. Mas, enfim, a sociedade, nesse momento, a confiança tinha acabado, né? Tinha quebrado. Não o restaurante era um sucesso, mas tinha quebrado eu entendi. o laço entre nós dois, né? A confiança que você precisa para uma sociedade. Mas eu administrei durante mais 2 anos, segurei a onda, administrei, cozinhei, aprendi e também aprendi que é impossível fazer tudo sozinho. E aí a gente fez um combinado que foi um compra do outro. E aí ele decidiu comprar a minha parte e eu saí. E ele ficou com o restaurante e eu saí. E com esse dinheiro que ele comprou a minha parte pelo mesmo dinheiro que eu tinha investido, corrigido por juros. Ou seja, quando saí não dava para abrir um outro restaurante. Um armário, basicamente. Eu abri a porta do armário. Não, porque não dava, né? E aí eu comecei a procurar gente para abrir o Arturito, que abriu em 2008. Que agora vai fazer 15 anos. E eu não conheço, preciso ir lá conhecer. Mas assim, hoje tu tá sozinha no Arturito, não?
Eu tenho um sócio maravilhoso, que é o Benny Goldenberg, que é meu sócio no Arturito. Não é o cara que comanda... É o cara que comanda a La Guapa e também é meu sócio... Pô, tá de parabéns aí, cara. Ele arrasa. Ele arrasa. É. E é sócio... Eu acho que sócio... Eu sempre tento colocar mais adjetivos, tipo, falando meu sócio, minha família, mas sócio é uma palavra muito forte. Muito forte. E a gente é sócio. E a gente sempre termina assim, os WhatsApps falando assim, é nós. Porque é nós, sabe? A gente é muito... Vocês estão juntos desde essa época aí ou desde antes? Desde 2000 e... Beni, cadê você? 2014. Porque assim, tem essa história que tá rodando por aí, que até as pessoas me acusam de que eu passei a perna nos meus sócios. Você deve ter ouvido falar, muita gente tá falando disso. Eu ouvi falar e eu ouvi você falando sobre isso também. Parece que é um vídeo que você está conversando, se eu não me engano, com a Ana Paula Padrão. Uhum. Que, assim, dá a entender que você deixou o troço desvalorizar para poder comprar mais barato. Uhum. Seria incrível se você me explicasse isso daí. Seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso, né? Teve uma entrevista que eu dei para Ana para um programa que era um spin-off do MasterChef, que chamava Para Tudo. Tá. Que, se eu não me engano, foi em 2018. Eu não me lembro. E nessa entrevista, eu tinha acabado de dar uma palestra para a Endeavor, no Day One. E era uma palestra... A Endeavor faz umas palestras que chamam Day One, onde empresários e pessoas que têm sucesso no que fazem, contam qual foi o dia onde elas... Um dia que para elas foi importante, onde teve assim ok, então é para lá que eu vou. Uhum. E eu contei esse dia, um momento na minha história no Arturito, onde eu estava muito pressionada por uma situação que eu já sabia que não ia dar certo, mas eu estava, de alguma maneira, sendo obrigada a continuar fazendo algo que eu não queria continuar fazendo. E eu tinha várias opções. Eu podia sair do restaurante, porque... Tem um parênteses que precisa ser feito, é que no Arturito, na época que eu tinha sócios estrangeiros, eu era a principal investidora. Ou seja, não era que eu peguei dinheiro de outros, eu não coloquei nada. Uhum. Eu era a principal investidora, todo o meu dinheiro estava colocado no Arturito. Não somente todo o meu dinheiro, como o meu nome, que é a única coisa que eu tenho ainda hoje. Não dá para hoje. só sair, né? Eu poderia ter saído. Eu tinha uma proposta nesse momento para ser gerente de operações do Grupo Rubaiá. Tá. Que tinha acabado de vender para um grupo de investimento espanhol, e para um fundo espanhol. Eles tinham acabado de vender e tinham um plano de expansão que envolvia abrir figueiras, abrir Rubaiás na Europa. Tá. E Bellarmino tinha me oferecido ser gerente de operações do Figueira Rubaiá. Então eu podia tranquilamente deixar o Arturito. Era uma possibilidade. Mas você é cozinheiro, pô. Eu sou cozinheira, o restaurante era meu e o nome era meu. E eu me dou muito bem com os meus sócios, que eram meus sócios até hoje. O negócio é que quando eu fui na Endeavor contar esse dia, o que eu falei foi... Contei como foi esse momento de muita coragem, onde você fala, bom, continuo aqui de um jeito que não está fechando, não consigo ficar aqui porque não estou curtindo e porque eu sei que a vida pode dar muito mais para todo mundo. Ou me arrisco e faço tal coisa. E eu me arrisquei, peguei um empréstimo do banco, que preciso explicar também como que veio. Quando você tem um restaurante, você fatura, ou você tem o movimento dos cartões de crédito. Então, o banco pode te financiar até uma certa parte dos recebíveis, né? Tá. O dinheiro que você vai receber do cartão. E esse foi o empréstimo que eu peguei. Eu pego um empréstimo, eu faço no que eu acredito ou não, ou eu continuo assim. O Day One conta um pouco essa história. Quando eu fui no programa... Tá disponível isso na internet? Tá aí, tem 200 milhões de visualizações. É só colocar Endeavor Day One. Tá. Quando eu fui no Para Tudo, a Ana me pergunta um monte de coisas e me pergunta disso. E aí eu contei. A história é muito longa. Era 40 minutos de contar a história. E ficou resumida em 12. E eu nunca assisti esse programa, jamais. Até que foi ressuscitado recentemente, o ano passado, pela outra turma, né? Por aqueles que não gostam de mim.
com uns rótulos, com umas fotos, com umas coisas. E aí eu fui ver e eu falei, pô, realmente, a edição tá uma merda. Porque do jeito que tá agitado, parece que eu, sei lá, deixei o restaurante morrer. Esse vídeo tem mais de 15 cortes. Agora ele não tá mais. Porque o próprio canal tirou por causa da quantidade de repercussões que teve. Mas se você eu peguei o vídeo, se você presta atenção, você vai ver que tem uma parte onde tem os cortes, edição normal. E essas edições não foram do mal do editor, é que não cabia no programa. Você tem um tempo para fazer um programa, você tem que editar. E o que eu estava falando... Então, basicamente, no vídeo parece que você passou a perna nos caras. Não sei se parece que passei a perna. Eu acho que na hora que alguém pega isso e rotula... Aí já era. Aí eu vou entender já com um viés, né? Porque esse vídeo ficou desde 2018 até 2022 e ninguém nunca falou nada. Mas, de repente, alguém pegou, editou e rotulou. Entendi. Na hora que tá rotulado, você sabe muito bem como a internet funciona. Muito bem. Na hora que você tá rotulada, tira numa foto. Pega na foto mais sensacionalista que tem da Paola Carosella, de preferência uma que ela esteja bem feia e com cara de má. E aí, de repente, colocam um cartaz em cima e editam as falas. E aí, embaixo, aparece um react, porque tem que ter o react, para que tenha mais, do cara fazendo assim. Pronto, já criei em você isso. Eu crio o que eu quero. Eu desperto emoções de qualquer jeito.